Aula de hoje, Romanos 12, de 1 a 8. Já vamos abrir para a gente começar a olhar para o texto bíblico. Romanos 12, de 1 a 8. Eu estava falando aqui agora com a Aline, né? Que eu estou tentando ver se a gente consegue correr um pouquinho. Que a nossa ideia era terminar até o final do ano, mas eu acho que vai ser meio difícil. Mas vamos lá. Romanos 12, de 1 a 8 diz assim. Vamos ler juntos aí, eu vou ler para facilitar aqui a gravação também. Tá ouvindo aí, né, Mateus? Tô ouvindo sim, tá certinho. Tá. Então lá. Diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado por essa manhã, o privilégio que a gente tem de estudar a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo possa se fazer entendido nessa manhã. Que a nossa mente possa estar aguçada para compreender a Tua Palavra, que eu seja realmente apenas um aparato, um canal onde o Senhor use para falar Deus conosco. Em nome de Jesus. Amém. Então é isso. Vamos lá. Primeira pergunta. A gente acabou de ler aí os versos 1 e 2. A vontade de Deus para a nossa vida, ela é sempre boa, perfeita e agradável? Sim, não, por quê? Sim? Por que sim? Geralmente eu sempre começo com primeiras damas. Primeiras damas, tá bom, elas estão aqui falando. Não pode ser primeiros nomes. Primeiros homens, ela falou. A vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Sim, é sempre boa, perfeita e agradável. Porque está na Bíblia? Não, não é, a questão é a interpretação do texto. Para a nossa vida, a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Tem gente que pode dizer assim, olha, isso aqui é só para Deus. A vontade dele é boa para ele
mesmo, entendeu? Para nossa vida, na nossa vida, fazer a vontade de Deus é sempre algo bom, perfeito e agradável? Ao nosso ver, Ao nosso eu ver. acredito plenamente nisso, só que os nossos sentimentos nem sempre não fazem de acordo com isso, não. Certo, então beleza. Os nossos sentimentos nem sempre vão estar de acordo com isso. E você, Camila, o que você acha? Vontade principalmente, né? A vontade de Deus para a nossa vida é sempre boa, perfeita e agradável? Às vezes a gente não entende. Bom, por que eu estou chamando essa discussão aqui? Vou parar de enrolar vocês, tá? Vocês perceberam que eu estou enrolando. Uma vez, um irmão nosso aqui da igreja mostrou um vídeo do Thiago Brunet. Opa, seja bem-vinda. Não, deixa eu enrolar mais agora, vai. Vou enrolar mais um pouco. A Stephanie chegou, vou fazer a pergunta para ela agora. Ok, fez, Stella. Tudo bem? Stephanie, pergunta. A vontade de Deus para a nossa vida é sempre boa, perfeita e agradável? É. Sempre. Mas quando Deus me pede algo que eu não gosto? Porque você não tá bom pra me agradar. Nossa. Vamos lá. Por que eu estou fazendo essa pergunta? A gente está em Romanos 12, de 1 a 8. Aquela questão lá de... como é que ele fala? Renovando a nossa mente para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí, eu lembro que a gente estava numa cela, o irmão nosso, não vou citar o nome, ele é muito amado. Mas ele trouxe essa ideia, esse vídeo do Thiago Brunet. Conhece o Thiago Brunet? Sim. Conhece, não? Conhece, escuta o Thiago Brunet? Não, não é. Não sei quem é pelo nome. Você quer pelo nome, né? Acho que é o da teologia do coach, não é isso? É o da teologia do coach, Então, no vídeo é interessante, né, que ele fala assim: se o que aconteceu na sua vida não foi bom, perfeito e agradável, é a vontade de Deus para a sua vida? Aí todo mundo entende que não. Entendeu? Ele atrela a vontade de Deus. Então o homem está no céu. Isso, é isso aí. Então foi justamente o que ele falou. Ele afirmou: se o acontecimento na sua vida não foi bom, perfeito, agradável, isso não é vontade de Deus para a sua vida. Ou seja, a pessoa vai medir a vontade de Deus, se é ou não a vontade de Deus, se a circunstância para ela se mostrou favorável, positiva. Você percebe? Se foi bom ou não. Se foi bom ou não, Você percebe justamente o que foi falado, né? O homem no centro, o homem determinando o que é a vontade de Deus, sabe? E aí a vontade de Deus passa a ser qualquer coisa dependendo da orientação do homem, entendeu? Então é como se eu fosse medir o que é de Deus e o que não é pelo que eu estou sentindo, né? Aquilo que a gente está falando aqui, meus sentimentos variam. Então, isso é uma coisa muito perigosa, mas muito importante da gente pensar. Por quê? Via de regra, primeira coisa, Deus não muda, certo? A sua vontade é uma coisa só, correto? Ela é boa, agradável e perfeita. Essa é a ordem, né? Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ela é independente do que eu estou sentindo, independente do que eu acho, ela se mantém a mesma. Concorda comigo? Concorda, Camila? Concorda? Tem certeza? Não, eu tô pensando que às vezes acontece coisas ruins na vida de uma pessoa, mas às vezes a responsabilidade também é dela. Algo que ela deixou de fazer, e aí ela vai dizer que aconteceu aquilo, que Deus quis. Não, porque ela não fez o que tinha que fazer. Pois é. Então, o problema sempre vai recair sobre nós, que somos seres humanos, pecadores, não é isso? Que nós somos completamente condicionados pelas circunstâncias. Então, a gente fica sempre nessa variação. E o problema, que a gente vai ver daqui a pouquinho, é que está na nossa mente. Há uma chave na nossa mente para a gente poder experimentar essa vontade que é o que é. Entendeu? Entendeu, Aline? Entendeu ou está em outro planeta? Está em outro planeta, né? Então, existe uma chave para a gente experimentar essa vontade de Deus que permanece a mesma. Beleza? Então vamos começar lendo o texto de novo. Rogo-vos, pois, irmãos, ou seja, ele está falando para a igreja de Roma, que é composta de... Gentios e um pouco de Deus. Isso aí, gentios e judeus.
Rogo, ou seja, ele faz um apelo a eles pelas misericórdias de Deus, ou seja, olha, prestem atenção nas misericórdias de Deus. Ele faz um apelo e a motivação do apelo são as misericórdias de Deus, entendeu? Então, com a motivação das misericórdias de Deus, apresentem o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Beleza? Fácil, né? Explica aí então, vai, Stephanie. Acho que é uma condição para que você viva a vontade de Deus como perfeita e agradável, você precisa passar pelo processo de renovação da mente. Certo, mas a gente não chegou no versículo 2, a gente ainda está no 1. Apresente o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu acho que já está mostrando aí que o evento que não ia ser fácil. Ia ser um sacrifício vivo. Interessante. Quer falar, Mateus? Não, pode continuar. O que você explica pra gente sobre esse versículo primeiro aí? Vai, o que você entende? Um momentinho para eu primeiro aqui. Eu acredito que apenas dos comentários que eu já li sobre esse texto estavam mais relacionados a esse principalmente essa parte racional, a entender o que nós estávamos fazendo assim no momento, sabe? Sim. Eu não sei se tem relação necessariamente com isso, mas não a ser nos comentários que eu vi. Sim. Na passagem, por exemplo, quando eu estava falando de questões, né? Eu estava falando no sentido de fazer um contraponto com a religiosidade, né? Você ir ao culto e entender o que você está fazendo, né? Sim. Entender que tudo aquilo que nós prestamos, não só no momento do culto, mas durante toda a nossa vida, né? É a Deus. Então, eu não sei se é mais ou menos por aí, mas pelo que eu consigo lembrar, mais ou menos isso. O Mateus está falando sobre a questão do entendimento na hora de apresentar um culto a Deus, tá? Eu vou pegar alguns aspectos aqui para a gente perceber e tentar ao máximo desfrutar aqui desse emaranhado que Paulo colocou, tá? Uma coisa ele fala assim, olha, ofereça o seu corpo, né? Tem muita gente que quer oferecer o coração para Deus, mas não quer oferecer o corpo. Já pensou nisso? Tem muita gente que quer vir para a igreja, mas não quer que Deus interfira em nada no seu corpo. Ou seja, ele acha que a santificação é uma coisa pontual. Então ele vem para o culto, oferece o melhor que ele pode oferecer no culto e dali para fora ele toca a vida dele, entendeu? E direciona o corpo dele, as escolhas dele da forma como ele bem entende. E uma outra coisa interessante, quando ele fala sobre a ideia de um sacrifício vivo e também do culto racional, a ideia do sacrifício vivo tem a ver com morte. Concorda? Concorda, Aline? Tem a ver com morte, não é isso? A figura lá do Antigo Testamento, lembra? Tinha alguém que merecia morrer. O que acontecia? Enviavam lá aquele animal, não é isso? Para sacrificar, para que Deus pudesse ali perdoar pecados. Era como se fosse isso. A gente sabe que era uma espécie de sombra, né, daquilo que viria, porque só Jesus perdoa pecados. Mas beleza. Mas ele continua dizendo que quando a gente apresenta um culto a Deus, ou seja, aquela homenagem solene, né, de adoração a Deus, o meu corpo precisa estar envolvido, como um sacrifício, né, entregando o meu corpo para que Deus seja então agradado por aquela ocasião que está acontecendo ali. É claro que a gente sabe que quando a gente cultua a Deus, a única forma da gente agradar a Deus é por meio de Jesus, certo? Só que existem alguns aspectos nesse momento de adoração aqui, que eu acho que envolvem tanto o culto coletivo quanto o culto pessoal. Que uma palavrinha que aparece no final do versículo 1 ajuda a gente a entender. Quando está escrito aí culto racional, a palavra grega que aparece é lógica, né? Assim, traduzindo, né? É lógica, entendeu? Tem a ver com a lógica, por isso que racional. Aí tem algumas outras traduções aí que falam espiritual. Alguém tem essa versão aí? Tem, não? Por quê? Porque essa ideia, por exemplo, o Mateus colocou a questão do entendimento, né? Tem muita gente que apresenta um culto a Deus de maneira ilógica, concorda comigo? Como é que a gente pode pensar nisso? Como é que alguém pode vir para a igreja e apresentar um culto de maneira ilógica? Ou de maneira irracional, né? Contrapondo aí o que está no nosso texto.
Vou botar em pé a bateria. Oi? Tem muitos exemplos de momentos no culto, várias igrejas. Que são irracionais. Mas, por exemplo, qual é um exemplo de um momento no culto irracional? Culto? Isso é um culto idólatra, nem irracional. Culto pet, cachorro? Deve ser. Ai, Jesus. Que ridículo, meu Deus do céu. Não, repetição de, por exemplo, quando está cantando, repete uma frase há 1 milhão de anos, está mais envolvido essa seu êxtase emocional do que a consciência. Tem a ver, tem, por exemplo, essas repetições, né, os mantras. Uma coisa que eu diria que é bem irracional é quando eu anulo a questão intelectual. Essa aí é uma coisa que me pega muito nesse sentido, porque eu acho que em algumas igrejas é muito pro lado emocional. Sim. E outras também entendem esse racional muito assim também. Intelectual demais, né? Isso, exato. É uma ênfase exagerada ou uma ênfase para os dois lados, né? É difícil alcançar a perfeição. É porque o culto racional, ele tem que envolver o todo, os nossos sentimentos. Essa ideia própria do corpo, quando ele fala assim, apresenta o vosso corpo por sacrifício vivo, tem a ver com uma ideia integral também. Se você parar para lembrar aqui, lá no primeiro século era muito comum uma influência grega platônica. Lembra da influência platônica? Como se fosse uma separação, né? O corpo é mau, a matéria é má, o espírito é bom. Então é como se o homem vivesse ali num conflito. Então eu tenho que alimentar o espírito e o corpo dane-se. Entendeu? E aí Paulo chama a atenção, olha, o cristianismo é uma religião que se preocupa com o corpo. Porque a matéria não é má. Já viu isso aqui? A matéria não é má, a matéria é boa. Certo? Só que eu não posso achar que a minha vida espiritual está baseada em algo além do meu corpo tão somente. Então é meio como se ele fosse unido. Tanto que ele vai falar corpo, ele vai falar mente. Certo? Tanto em culto racional quanto no segundo versículo que ele vai dizer sobre a transformação da mente. Então ele fala corpo e mente. Entendeu? Então há uma integralidade do ser aí nessa apresentação de culto a Deus. Mas, por exemplo, essa questão da irracionalidade, o que eu vejo muitas vezes é ignorar a lógica, ignorar a razão, com base, por exemplo, na espiritualidade. Distorcer, assim, o contexto de... É o que leva à distorção. Mas, por exemplo, a pessoa, quando ela ignora a intelectualidade, é quando você pergunta para ela assim, por que você faz isso? Ela vai dizer, porque eu senti de Deus, porque eu acho que a gente tem que fazer. Ela não consegue, às vezes, explicar o porquê. Aí é o que o Mateus falou, da ideia do entendimento. Como é que eu apresento um culto a Deus sem entendimento? Como é que você canta um louvor a Deus só porque está tocando lá, você nem sabe o que aquilo quer dizer? Entendeu? Tem uns louvores que eu olho assim e eu digo assim, vou segurar porque eu não sei. Pode ser que esteja certo, mas eu não sei. Então eu cantar isso é meio complicado, porque e se for errado? Eu estaria me comprometendo. Então eu preciso primeiro entender para poder expressar não é isso? O meu culto diante de Deus. Então essas, na minha opinião, são irracionalidades. Seria, no caso, um culto irracional. Então quando eu penso num culto racional, ou a outra tradução diz espiritual, certo? Tem a ver com a lógica, ou talvez um culto adequado, que alguns até afirmam, ela tem a ver justamente com essa ideia do entendimento. E aí, versículo 2, a gente vai ver, adicionando a isso, não é isso? Esse culto racional, que é santo e agradável a Deus, quando eu ofereço o meu corpo. Além disso, eu não me conformo com este século, mas sou transformado pela renovação da nossa mente. Eu vou ler melhor, porque fica mais fácil. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Acho que até agora o Eduardo não entrou, mas tudo bem. Então vamos lá. Não vos conformeis com este século. A ideia é da gente não se amoldar ao mundo. Século e mundo aí são sinônimos, tá? É como se fosse o padrão de valores da nossa época. O padrão de valores daqueles que não conhecem a Deus. Esse é o mundo, tá? Então não vos conformeis com este século. Ou seja, a gente não pode se adequar ao mundo.
Você vê que o mundo está toda hora colocando uma pressão sobre a gente, você já percebeu isso? Eu acho que na nossa época está bem nítido, né? Essa questão daí da linguística, agora da pronome neutro, eles nem sabem o que é direito, só que eles querem enfiar a goela abaixo a gente, e a gente, se a gente der mole, a gente vai se amoldando nesse padrão, a gente vai achando que é normal ensinar a criança dessa forma, a gente não vê lá na frente quais são as consequências disso. Você gera uma sociedade totalmente com ausência de Deus e dos seus valores. Então, se existe um ponto hoje que eu diria bem enfático para a gente pensar, essa é uma questão. Não nos amoldarmos ao padrão deste mundo. Não é normal as coisas que esse mundo propõe. O que é normal? O que é bom? É o que Deus diz, né? Então o mundo vai empurrando a gente, pressionando a gente, né? A ideia, a figura aqui, eu estava até ouvindo, é de espremer, né? Como se o mundo fosse espremendo a gente, né? Para colocar a gente naquele molde do mundo. O quê? Permissividade. Eu sou guiado pelo meu coração, o que importa é ser feliz, certo? E é tudo eu no centro, né? Mas a palavra de Deus diz: não vos conformeis com este século, não andem de acordo com o padrão deste mundo, mas vocês façam o quê? Ele vai dizer: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aí eu tenho um exemplo muito interessante, que quando eu percebo que eu estou andando errado com Deus, eu lembro sempre disso e peço assim: Senhor, me ajuda a renovar a minha mente, para compreender, sabe? Para compreender a vontade de Deus, para poder desfrutar da vontade de Deus. E aí eu cito aqui a Noemi, uma vez, eu já falei isso aqui, eu acho. Quando eu me converti, acho que eu conheci a Noemi tipo 6 meses depois. Aí o pai dela me discipulou 3 meses, aí namoramos, né? Eu e o pai dela, para poder namorar com ela, tive que andar com o sogro. Aí depois ela começou a me discipular. A gente fazia faculdade junto, aí ele sentava ali, lia Romanos. Lia até esse livro aqui do John Stott, que o pai dela tinha. E aí ela me falava, né, que enquanto eu não renovo a minha mente, a vontade de Deus para mim continua sendo uma coisa ruim. Já parou para pensar? O crente, enquanto ele não entende o que a santidade promove para ele de bom, ele continua achando que a santidade é ruim. Exemplo, casamento, uma coisa bem clássica pra gente. Aí você vai lá, você não está casado, você arranja um namorado. O que você quer fazer? Você quer beijar, você quer abraçar, você quer ficar agarrado, né? Só que existem várias coisas ali naquele contexto que às vezes colocam a gente numa posição ruim diante de Deus, certo? Só que eu fico naquela ânsia que eu quero casar, que eu quero me relacionar, inclusive até sexualmente, a gente tem esse desejo natural na gente. E aí, enquanto eu não renovo a minha mente para entender que a santidade, ou seja, a vontade de Deus para me santificar é boa, eu continuo achando que a vontade de Deus é ruim. Entendeu? Poxa, mas tem que esperar, poxa, entendeu? A gente começa a reclamar, por quê? Porque a nossa mente ainda está pensando da velha maneira. Como? Da maneira mundana. Porque a maneira mundana é tudo isso, né? Eu quero, então eu faço. O que importa são os meus sentimentos. Não é isso? O que importa é a minha felicidade. Mas a vontade de Deus é diferente. Há um tempo. Há uma preparação, há uma recompensa para aquele que está realmente construindo alguma coisa boa. Entendeu a ideia? Então, eu sempre lembro disso. Eu estou andando errado com Deus, eu penso assim: eu preciso transformar a minha mente. Eu preciso renovar a minha mente e ser transformado por essa renovação. Então, eu acho uma coisa interessante. Ele vai dizer: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí eu pergunto: como é que eu transformo a minha mente? Só pensando? Só orando? Aí o Stott me ajudou nessa fala agora, que ele vai dizer que é uma combinação do Espírito Santo com a palavra. É uma influência que o Espírito Santo traz sobre a nossa vida através da leitura da palavra. E a gente pode renovar a mente. Como? Percebendo qual é a vontade de Deus para cada circunstância, para cada situação. E aí eu vou renovando a minha mente. Ah, Senhor, é assim que o Senhor fala, realmente. Quando eu penso sobre quem eu sou, ele vai falar da autoimagem daqui para frente. Eu renovo a minha mente. Quem sou eu diante de Deus? E através da palavra de Deus, através da ação do Espírito Santo, eu posso ter essa renovação. E renovando a minha mente, aquilo que eu falei da chave, lembra no início? Eu viro uma chave, que é a renovar a minha mente, e eu começo a experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Certo? Enquanto eu não viro a chave, a vontade de Deus é ruim para mim. Não é isso? Diferente daquilo que o Thiago Brunet falou.
Vamos lá. Versículos 3 a 8. Porque pela graça... Alguma pergunta até aqui? Não? Tranquilo? Porque, vou só fazer um comentário. Eu estava ouvindo o Nicodemo esses dias, aí ele falou que o John Piper demorou 6 mensagens para falar em Romanos 12, 1 a 2. O Nicodemo estava tentando fazer em uma, e eu estou tentando fazer 8 versículos em um dia. Então assim, eles são fracos, né? Coitado de mim, meu Deus do céu. Mas fazer o quê? Qualquer coisa me desculpa que eu sou seminarista ainda. Porque pela graça que me foi dada... por pouco tempo. Quê? Calma, irmão. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Olha que interessante, Paulo está falando, não é isso? Qual é a graça que foi dada a Paulo? Ele é... Ele é apóstolo, certo? Essa foi a graça que foi dada a ele. Ele é o ministro de Cristo Jesus com autoridade. Mas ele diz que o que ele recebeu foi por graça, certo? E diante dessa verdade, ele vai dizer aos irmãos dele: olha, digo a cada um dentre vós, ou seja, ele está falando para cada indivíduo sem exceção, não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Eu amo esse assunto, cara. Graças a Deus eu sou seminarista. Vamos lá. O que você entende sobre isso aqui? Fala, Jeová. Vai. O que você entende ali por... Tá vendo, Matheus? Autoestima? Que filho, ó. Tá vendo? Autoestima. Tá ao contrário? Tá, ao contrário. Tá. Autoestima. O que você pensa sobre autoestima? Vamos fazer um bate-papo rápido aqui, vai. Autoestima, muito bem. Isso aí, é como se fosse uma ideia sobre si mesmo, certo? Uma visão sobre si mesmo, em que eu me estimo, né? Ou seja, como se o que eu penso sobre mim mesmo, autoestima, certo? E aí? Eu preciso procurar elevar a minha autoestima? Sim, não, porque... Não vou entrar muito nesse assunto não, só para dar uma afinetada. Pois é, várias coisas dão uma aula todinha, né? Não tem jeito. Esse cara demorou não sei quantos anos falando. O cara é? Você, não é segundo Deus. Não, isso é uma parte do mundo, né? Hoje não é do mundo, que eu digo de todos, da sociedade, da autoestima é uma falta. Isso. Assim, é porque eu acho que essa palavra específica para mim dá uma outra ideia de se... Vou colocar uma coisa bem sim, mas se amar. Agora aqui na minha versão está se ter em um conceito mais elevado, ou seja, Ótima versão. Colocar em primeiro lugar. Se achar. É isso aí. A última questão do pacote. Entendeu? Essa é a ideia aí, cara. Essa é a ideia mesmo, pra mim. Ó, essa é a ideia aqui do conceito, ó. Conceito. É porque a autoestima me dá a ideia de se amar. Nesse sentido, a palavra. Tem a ver, mas é a ideia do conceito. Auto, isso aqui é próprio, né? Então é como se fosse um conceito próprio, é o conceito que eu tenho de mim mesmo. É essa a ideia. Aí dentro do conceito que eu tenho de mim mesmo, quanto mais eu me amo, mais o meu conceito é elevado. Entendeu? Ou alguma coisa parecida com isso. Mas o interessante, como eu falei, né? Eu tenho milhões de argumentos na minha cabeça para falar sobre autoestima, tá? Milhões é um exagero, senão eu estaria sendo meio arrogante aqui. Mas eu tenho vários argumentos na minha cabeça sobre autoestima. Só que a minha ideia não é de botar esse assunto. A minha ideia é olhar para o que o texto está dizendo. É o seguinte, vamos lá. O que a sociedade no século XXI fala sobre autoestima? Você precisa... Tudo está centrado na sua elevar a sua autoestima, né? Por quê? Porque eles acham que o problema é a autoestima.
Certo? Mas vamos para o texto. Falei, não vou esgotar o assunto, tá? Mas vamos para o texto. Porque tem coisa que se você esgotar o assunto, você se compromete. Digo a cada um que não pense de si mesmo além do que convém. Certo? E aí o Stott fala que ele bem poderia ter colocado a quem também. Certo? A gente tem que ter uma imagem, ou seja, um conceito próprio relacionado com aquilo que Deus diz, com aquilo que nós realmente somos. Como é que eu sei quem realmente eu sou? Quando o fulano vira para mim e fala assim, você é bonito, você... Não. Eu sei quem eu realmente sou em Deus. Certo? Eu sei quem eu realmente represento, qual é o meu valor para Deus. Aí eu também tenho que entrar na ideia do valor para Deus. Porque tem gente que acha que Jesus morreu na cruz porque a gente é muito valioso. Certo? Isso é perigoso. Porque Deus nos conferiu o valor. Nós não tínhamos. Entendeu? Jesus não morreu na cruz porque nós tínhamos muito valor. Entendeu a ideia? Uma vez eu estava com um outro irmão também. Oi? Ele morreu para mudar o valor. Não necessariamente mudar, mas ele confere o valor. Para o quê? Ele nos deu o valor. Ele nos deu o valor sem que nós merecêssemos. Tá? E aí, uma vez eu lembro de um cara evangelizando. E você olha o vídeo e fala assim: caraca, um avivamento. O cara está lá numa rave evangelizando. Aí olha o evangelismo dele. Ele disse que foi falar com uma mulher que estava lá na rave. E aí ele virou para ela e falou assim: você sabe o que representa a cruz? Para dizer que você tem muito valor para Deus, alguma coisa assim. Aí ele falou: sabe o que ela fez? Ela me deu um abraço. É óbvio. Se você exaltar a pessoa em qualquer circunstância, ela vai se sentir o quê? Maravilhada. Mas isso significa evangelismo? Não. Por quê? Porque o que representa a cruz, gente? Vamos lá, o que representa a cruz? A Bíblia diz que o justo morreu pelos injustos. A gente já viu isso aqui, não foi? Não me engano, acho que foi até Romanos. O justo morreu pelos injustos. Não é isso? Poderia até ser, esse capítulo 5. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, Deus mostrou o seu amor. O amor de Deus não está baseado no meu valor, está baseado em quem Ele é. É porque Deus é amor que Ele se entrega, é porque Deus é amor que Ele confere valor a quem não tem. É como se você fosse amar, por exemplo, alguém que está na rua, bêbado, todo ferrado, e te xinga. Quando você vai tentar cuidar dele, mas mesmo assim você se dá por amor, você recebe os xingamentos, e você tenta cuidar daquela pessoa que não merece. Essa é a figura, certo? Nós não merecemos, mas Deus confere valor. Então, baseados nisso, a ideia é que a gente precisa ter um conceito equilibrado de nós mesmos. Isso está atrelado justamente com a nossa fé. E aí você tem duas possibilidades aqui para essa expressão que aparece. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. No primeiro momento, a ideia que dá é que Deus pegou a fé, não é isso? E repartiu, deu um pouco para cada um tem uma medida ali meio que variável da fé, um tem mais, outro tem menos, entendeu? Mas aí diante disso, cada um meio que tem que entender-se quem é. E uma outra possibilidade que o John Stott pontua é que essa medida da fé é como se fosse um padrão. Qual é o padrão? É como se fosse um óculos, entendeu? Que Deus tivesse dado para as pessoas para que eles pudessem medir a si mesmos. Como? Que seria a ideia da fé. A fé mesmo, não como uma coisa objetiva de estar crendo em Jesus, mas aquele conceito maior, entendeu? O Evangelho, a vontade de Deus. Então, de acordo com isso, eu posso olhar para mim mesmo e entender quem eu sou baseado nesse parâmetro. Eu até anotei aqui, é o que o John Stott pontuou aqui, um padrão de Deus para medirmos a nós mesmos. Essa ideia seria da fé. Eu só tenho um pouquinho de dificuldade com esse conceito porque ele vai falar sobre a ideia de repartir. Então faz mais sentido uma ideia, no meu ponto de vista, tá? Me faz mais sentido uma ideia de que realmente cada um recebeu fé, ainda que seja variável, né? Quanto mais eu ando com Deus, normalmente eu tenho mais fé.
Não sei se seria muito nessa questão da intensidade, uns têm mais, outros menos. Bom, seja como for, eu acho que nem eu mesmo estou entendendo esse versículo. Não, porque faz sentido o que ele falou da ideia do padrão de Deus. Mas quando eu falo a questão de repartir, eu acho difícil, porque quando você reparte é como se fosse, dividir em pedaços e dando um pouco para cada um. Entendeu a ideia de repartir? E quando ele coloca o padrão de Deus, como se fosse uma coisa única, como se fosse uma régua única, não faz sentido repartir uma régua. É isso. Os dois vai dar a mesma coisa. Tanto essa versão quanto essa daí, elas vão falar a mesma coisa. Ele deu para cada um, não foi? Sim, mas eu estou pensando no sentido desse repartir e... Bom, eu posso meio que viajando, mas da necessidade de cada um, né? Tem aquele ditado popular que você fala que Deus dá a cruz conforme cada um consegue sustentar. As dificuldades que Deus dá o que? A cruz? A cruz, conforme a gente consegue suportar. Então, ele dá a nossa fé de acordo com o que a gente precisa. Meio difícil. Porque cada indivíduo tem necessidade de alguma coisa, então ele vai dar. Mas aqui não parece ser uma coisa necessária, até porque o contexto ele não é aprovação, ele não é suportar. Tem a ver com a diferença que cada um tem em relação à experiência de vida? Eu acho que o que parece, a gente vai ver daqui a pouco a partir do versículo 4. O contexto aqui são dons espirituais. Certo? Tanto que quando ele vai falar, cada um pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E aí o versículo 4 vai fazer por quê? Porque é uma continuação explicativa, como se fosse isso, entendeu? É uma conclusão do que ele está ainda falando, ou seja, ele vai dizer, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, percebe? Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Ou seja, a ideia da medida da fé, ela está ligada, quer a gente queira, quer não, com a questão dos nossos dons, aquilo que nós recebemos de Deus, entendeu? Então, por isso me parece que a medida da fé tem muito a ver com isso, com a ideia do dom, o que Deus deu a cada um. Então, você sabe que você não tem o mesmo dom que eu, você sabe que eu sei levitar, não, brincadeira, você não tem o mesmo dom que eu, que não tem o mesmo dom que a Camila, que não tem o mesmo dom que a Aline, certo? O que é o dom? Algo que foi dado por Deus, que vem de Deus, para a edificação da igreja. Certo? É diferente de talento, né? Talento é aquelas habilidades naturais que todo mundo tem. Mas o dom é algo que Deus dá para a edificação da igreja. Entendeu? Então... Mas aí, no caso da fé, seria diferente? De talento? Não, a fé seria diferente para cada um, à medida do dom que ela recebeu? A fé seria diferente por causa do dom, é isso? A medida da fé. Porque a medida da fé que Deus repartiu a cada um. É um pouco obscuro porque ele não fala de intensidade, entendeu? Quando a gente olha lá, a medida da fé que Deus repartiu a cada um, ele não explica que se um tem mais fé do que o outro, ele não está falando isso. Não, estou falando sobre mais ou menos, não, falando sobre diferença mesmo. Diferenças, mas atrelada aos dons. Exatamente. E refletida nas funções, entendeu? Então a minha função é diferente da Stephanie no corpo de Cristo. Ela canta, eu só dou aula de bebê, diferente, entendeu? Brincadeira. Matheus está rindo aí, obrigado, Matheus. Então assim, a ideia me parece justamente essa relação, medida da fé, dons, função. É uma coisa atrelada, senão não estaria explicando a mesma coisa. Então vamos lá, vamos olhar para o texto. Nós somos um só corpo, não é isso? Sim. E temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Ou seja, ele ainda está falando de autoimagem, percebeu? Por quê? Ele está explicando.
Por que você tem que ter um conceito equilibrado de si mesmo? Porque Deus repartiu a cada um a medida de fé. Por quê? Porque nem todo mundo tem o mesmo dom. Por quê? Porque as funções são diferentes. Entendeu? Para quê? Para a edificação do corpo. Por que existe mão e pé, nariz e ouvido, olhos e boca? São diferentes. Muitos a gente acha mais bonito, outros a gente acha mais importantes, mas só que todos eles têm uma função para o corpo ser saudável, certo? A mesma coisa com a igreja. Qual é o grande problema nisso tudo? A minha autoimagem. Interessante, né? O grande problema do Cauli é não entender que o olho não é mais bonito do que o nariz, que não é mais bonito do que a boca. Por quê? Porque eles só estão no lugar que eles estão, porque Deus deu, para o propósito que Deus deu e para a edificação do corpo de Jesus, que esse é o propósito de Deus. Mas a gente acha, porque a gente tem uma medida, né? A gente eleva demais a nossa autoestima, a gente se acha superior. A gente esquece que o dom que a gente recebeu foi dado por Deus, para a edificação do corpo de Cristo. A gente começa a usar o dom para quê? Para me favorecer. É o pastor que vai pregar, mas ele vai pregar para se enaltecer o seu nome. É uma luta, se você for pensar, uma luta de quem prega é justamente não pregar para benefício próprio. É uma luta. Por quê? É uma tentação do coração. Porque a gente ama a glória, ama. Só que Deus fala que a glória é dele. O máximo que a gente pode ser, genuinamente, é cooperador com ele, certo? Então a gente fica sempre nesse problema, que a gente não consegue enxergar que Deus repartiu a cada um o dom, as funções, para um bem maior. E não é a minha satisfação, a minha alegria. E a gente vai sair, né, de um evangelho antropocêntrico, que é antropo-homem, cêntrico no centro, né, o homem no centro, para um evangelho cristocêntrico. Ou, uma palavra interessante também, que é outrocêntrico. Já ouviu essa? É o outro no centro. Isso é uma dificuldade, né? Você fazer o que você faz tendo o outro no centro. É para você, é para você. Eu sirvo para você, eu dou aula para você, eu canto para você, irmão, para a sua edificação. E sabendo que assim também vou ser edificado. É uma dificuldade, mas é um exercício que a gente precisa fazer, tá? Então lá, nem todos os membros têm a mesma função. Versículo 5. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Então ele vai elencar aqui uma lista de vários dons que Deus deu. Eu vou falar um pouquinho sobre eles, só para a gente não perder a aula. E a gente depois faz um desfecho. A gente tem aqui, diante desses dons e funções que Deus distribuiu, a ideia da profecia. E a ideia da profecia, ele coloca aqui, rapaz, até mosquei agora. Fonte propósito, mostrar misericórdia. Ah, tá. Quando ele coloca aqui, ele fala que essa ideia da profecia, de acordo com a proporção da fé, ele diz que essa proporção da fé não é também a ideia da intensidade da fé da pessoa, mas que é da proporção da fé cristã, fé como conceito do evangelho, entendeu? E aquilo que ele profetiza tem que estar atrelado ao evangelho. E aí uma observação que o John Stott faz interessante é o seguinte: você tinha profetas no Antigo Testamento, apóstolos no Novo, não é isso? Mas você também tinha profetas no Novo Testamento. Só que esse dom profético que foi dado no Novo Testamento, ele parece ser inferior em autoridade do que foi dado aos apóstolos. Porque Paulo não precisava de ninguém julgando ele para saber se era de Deus ou não era.
Porque o que ele falava, ele entendia que vinha de Deus e toda a comunidade entendia assim. Mas você tinha na comunidade de cristã, lá do primeiro século, você vê, se não me engano, na Carta aos Coríntios, ele falando sobre a ideia de você julgar as profecias. Julgar o que eles estão falando ali, para saber se é de Deus ou não. Então parece uma inspiração de Deus, mas só que com uma autoridade inferior, ela podendo ser confirmada como sendo de Deus ou não, diferentemente daquilo que os apóstolos tinham. Entendeu? Mais ou menos ali. Depois você me chama no pessoal e a gente bate um papo. Então, se ministério, a ideia do serviço, tá? O ministério é serviço. Se é servir, dediquemos-nos ao ministério, ou seja, dediquemos-nos ao serviço, tá? Seja ele como for. Ou que ensina, ou seja, quem está realmente ensinando a palavra, explicando o texto bíblico, tá? Explicando as escrituras. Precisa se esmerar no fazê-lo, né? A ideia aí de se esforçar mesmo, de entregar aquilo que é melhor. E aí Deus me dá uma chamada sempre que eu penso nesse versículo aqui, porque com quanto eu me esmere, muitas vezes eu percebo que não tem sido o melhor que eu posso dar para Deus. Olha essa visão baixa. Ou realista. Ou realista, Amém, irmão. Eu recebo. O que exorta, faça com dedicação. A ideia da exortação poderia também ser entendida como consolação ou como incentivação, entendeu? Porque ele diz que essa palavra ela pode ser traduzida de várias formas. E exortação, você sabe que é uma ideia de animar, né? Exortação não é corrigir. A gente usa como ele fala assim, tá me exortando. Mas aí exortando, o que você pensa? Que o cara está te corrigindo. Mas a ideia de exortar é você animar. Exortando os irmãos, ou seja, vamos irmãos, vamos nessa. Isso é exortar. O outro, normalmente, a gente entende que é exortar, mas na verdade é admoestar, que é uma repreensão, entendeu? A gente acha que é exortar, mas não é. Mas enfim, na prática, às vezes a gente usa tudo de uma mesma forma. Faça-o com dedicação, ou seja, se eu estou animando, dedicadamente eu estou me propondo a animar os meus irmãos. Existe uma questão, né? Eu também já passei por isso. Tem alguns dons que são muito evidentes dentro da igreja. Servir, o louvor, às vezes ensinar, fica muito evidente. Fica uma grande parcela assim, dentro da igreja, assim, uma crise de identidade, assim, você não enxerga aquilo claramente, né? Acho que é por falta até de leitura mesmo. Sim. Paulo deixa tão dividido. Então, eu, por muito tempo, eu fiquei meio perdido, assim, será que Deus não me enxergava, tipo... São apenas esses que são citados, não? Aqui sim, mas você tem outras listas que tem mais dons também citados. Não, mas eu achei interessante aí, porque servir pode ser tudo. Sim. Coisa, Claro. ensinar, entendeu? Então a gente tem uma visão muito Muito. É porque a gente atrela os dons aos oficiais da igreja, né? Os oficiais da igreja são pastores e diáconos, são os oficiais que a gente tem na igreja. Só que a gente quer sempre atrelar os dons a eles. Aí, por exemplo, uma coisa que o pastor Maurício falou assim, até semana passada, se não me engano, de que não dá pra gente pensar a igreja só como sendo uma coisa dos pastores, entendeu? Dos diáconos. Nós precisamos entender ou reentender, repensar a ideia do sacerdócio universal de todos os crentes. De que cada crente é um sacerdote. E quando eu percebo o dom que Deus tem me dado, seja de servir, de exortar, até de ensinar, mesmo que eu não seja pastor, por exemplo, eu posso me dedicar àquilo ali e servir. Olha, uma das coisas que eu aprendi nessa pandemia, sinceramente, foi como é possível servir nos momentos pós-culto. Em conversas, cara, de 5 minutos, 10 minutos, você pode servir como? Eu vivo a vida cristã, tenho meus pecados, mas eu venci algumas coisas e eu ajudo aquele irmão que está numa dificuldade. Eu estou servindo, estou animando ele, entendeu? Ou ajudá-lo em alguma situação. Isso são coisas que Deus vai distribuindo, a gente às vezes não percebe e a gente negligencia aquilo que Deus nos deu, entendeu? Pois não? Em relação à profecia. Profecia? O que tem? O que seria a profecia atualmente? Pois é, a gente tem uma dificuldade, né? Porque ela tem sido muito mal usada também. Você tem uma possibilidade, né, na teologia de uma questão de ser, vou falar assim, sensacionismo. Mas nunca ouviu? A gente tem que fazer uma aula sobre isso. Mateus dá aula, pode ser. Aquele estudo eu descanso.
debate muito grande. É um debate grande. Um dia o John Piper, na aula, ele é continuista, né? Ele fala um pouco dessa. Continuista, ele. Ele acredita que John Piper. nessa questão da continuista. Mas olha, é bem rápido. Hoje eu vejo muita gente que eu modero pensar em relação ao conhecimento da palavra, acreditar, algumas acreditam, outras precisam um pouco, né, no sentido de revelação de coisas desconhecidas, como se fosse uma luz sobre uma situação que você está vivendo que serve como confirmação, sabe? Você está vivendo um contexto que você não se deparece, aí chega alguém nada a ver e te confirma algo que você está de Deus. E qual é o grande problema disso? Porque eu acho que é uma informação pequena. É porque muitas vezes, Gaspar, é porque muitas vezes a questão não acontece. A pessoa profetiza e não acontece. Aí o que você pensa? Não foi de Deus. Aí tem gente que fala, não, porque Deus se enganou. Não, mas Deus se engana. essa era a minha dúvida. Porque é sempre relacionado ao futuro? Não, pode ser uma exposição de algo que esteja acontecendo hoje. Ele até fala da ideia de que as profecias, essas profecias menores, ao que parece aqui, elas são inspiradas, mas elas são julgáveis, certo? Diferente do que os apóstolos tinham. Eles tinham autoridade para falar o que Deus falava, entendeu? É diferente. A Deus se agrada disso, não se agrada daquilo e é assim, ponto. Isso é palavra de Deus. Normalmente é outra referência, né? Outra o quê? Referência divina. No Novo Testamento tem os apóstolos, tem Jesus. Sim. Mas aí essas profecias menores, a ideia delas é que elas eram pontuais, elas eram por um momento. Para quê? 1 Coríntios vai dizer, para a edificação do corpo. Entendeu? Pensando na própria referência de Paulo. Mas não tem a ver com profecia ali, né? Mas ele era profeta? Todos os apóstolos eles têm uma função profética. Não, o cara que é Ananias. Ah, sim, ele recebeu de Deus, não necessariamente uma profecia. Ele ouviu de Deus e foi lá curar. Fala. Não, eu acredito que esse debate, acho que vocês assumiram comigo, né? Existe no fato de que hoje, não só no século XX, mas já há alguns atrás também, tudo que acontece, né? Tudo que acontece que não está de acordo com a escritura, faz com que ele possa ser. Sei. Semana passada, acho que era semana passada, depois eu cheguei aqui com o cara. Eu esqueci que tinha. Gente, deixa eu cantar, tá bem baixinho. Fala, tô te ouvindo. Finalzinho que eu não consegui. Fala. Sim. Então o Mateus está falando aqui da ideia de um respaldo bíblico também, né? Para acontecer as coisas ali. Há um padrão na Bíblia para acontecer essas coisas e hoje não acontece dessa forma. As pessoas usam da forma como elas entendem. E aí quando você vai levar ela para uma reflexão bíblica, ela ignora, ela usa o texto para benefício do que ela acredita.
e não o contrário. Ela não se dobra ao texto bíblico para entender o que de fato acontece. Então, profecia realmente tem que tomar cuidado nesse sentido, porque não tem como você achar que alguém é voz de Deus de maneira inspirada, entendeu? Aquele que falava o profeta, assim diz o Senhor, eu não precisava ninguém que julgasse isso aí. Mas, enfim, é um debate extenso, a ideia não é essa. A ideia é a gente pensar quem nós somos diante de Deus, qual é o nosso conceito diante do que nós recebemos. Né? O meu dom não me faz superior a ninguém. Pelo contrário, ele me faz servo do meu outro, do meu próximo. E isso por quê? Porque Deus tem um propósito, a edificação do corpo de Cristo. Entendeu? Beleza? Então, que a gente possa aí usar esses conceitos para a nossa vida também. Lembrar que para experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, eu preciso renovar a minha mente. Se eu não renovo a minha mente, a vontade de Deus para mim fica ruim. Eu acho que ela é ruim. E aí, automaticamente, eu já estou me amoldando ao padrão desse mundo. Certo? Eu estou me conformando com este século. É o que Deus não quer. Beleza? Vamos fechar que hoje a gente se avançou no horário. Tchau, irmão. Foi.